De pedir que todos estivessem abrindo a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 5. E aí nós vamos ler dos versículos, Luciana, Deus te abençoe, do versículo 21 ao versículo 43. Pastor, esse texto todinho, calma, minha irmã, nós estamos lendo a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 43. Todos abriram? Eu vou fazer a leitura responsiva, porque você vai estar lendo em casa. Nós vamos estar lendo aqui, e é uma história, não uma história de se contar, de se viver. Porque a história da palavra de Deus não é apenas para sabermos que o nosso Deus cuidou do povo, é que Ele ainda cuida. Então, preste atenção se essa história parece contigo e se precisa ser vivida nos dias de hoje. Amém? Abra o teu coração. Tendo Jesus passado, estarei lendo os versículos ímpares. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e ela viva. Jesus foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Nesse texto aqui nós vamos ver várias ações. Então, mas eu quero que você preste atenção. No momento que o Senhor vai resolver uma causa, outras situações são criadas e o poder dele continua curando. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula conscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto ela ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, preste atenção, viu? A quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Que percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. E, entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade,
Levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Vamos orar? Eu convido a irmã Sueli a estar orando nesse momento, pela palavra, orando a Deus, assim como ele já falou na leitura da palavra, expressando aos nossos corações, e assim nós possamos abrir para entender melhor. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de tê-la em nossas mãos, Senhor, e lê-la livremente. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque tu apresentaste, Senhor, ela a nós, e é através dela, Senhor, que possamos crescer cada dia mais e estar mais perto de ti. Então, nesse momento, Senhor, eu venho entregar a vida do Valone para que ele possa, Senhor Deus, falar aquilo que tu já colocaste no seu coração, nos ensinando, nos alertando, e que nós possamos, Senhor, estar de mentes e corações abertos para entender a tua palavra, para podermos praticar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, meus queridos, eu gostaria... Esse texto é semelhante ao que estamos vivendo. Muitas famílias estão precisando de um milagre na noite de hoje. Muitas famílias estão precisando da cura nesse momento. Mas existe também aqueles que, em vez de ajudar, atrapalham. Aqueles que muitas vezes poderiam nos dar uma força, um ânimo, mas nos atrapalham. Se você ler do versículo 21, se você entendeu, Jairo era um homem de extrema importância, pelo cargo que ele exercia, pela função que ele tinha. E Jesus era uma pessoa até mesmo vista com outros olhos na posição que ele estava. E nós estamos acompanhando o Manancial. Eu vou estar fazendo uma leitura logo mais do Manancial, onde nos leva a mensagem assim a descer, a mergulhar mesmo, a ir profundo na presença de Deus. O texto é claro quando aquele jovem senhor Jairo procura a presença de Deus. Deus sai na pessoa de Jesus Cristo, sai com ele para ir restabelecer a situação na casa de Jairo. Mas acontece um fato, que por onde o Senhor andava, acompanhava uma multidão. Se alguém soubesse, olha, Jesus de Nazaré está passando por ali, aquela multidão aflita, que desejava ser curada, ter algo que estava incomodando, corria naquela mesma hora. Também tinha aqueles curiosos que iam para fazer a multidão. É simples. Se você vê, ó, aqui na esquina o cabo deu um tiro aqui em dois, aqui morreu. Antes da polícia chegar, antes do SAMU chegar, deve ter umas 20 pessoas já olhando. E fica ali olhando, aglomerando. Ou não é assim? Na época de Jesus não era diferente, não. A única diferença é que era uma grande multidão. Aqueles que precisavam ser curados, aqueles que iam ver e aqueles que criticavam. É tanto que nesse momento, quando aquela jovem ela toma uma decisão, Jairo tomou uma decisão, aquela jovem que estava doente, enferma, ela tomou uma decisão. Independente de quem estivesse ou de quem falasse, a decisão foi tomada. E essa decisão ela gera em nós uma expressão chamada fé. Literalmente é o que nós vamos ler já no Manancial. Fé. E essa fé faz uma transformação. Não em todos, mas em quem tem fé. Então Jairo, ele, mesmo recebendo o recado, Jairo, não incomoda mais o mestre, porque ela já faleceu. E aí aquele alvoroço, quando eles chegam até aquela casa, aquele desespero, mas eles, o que está acontecendo? Por que essa zoada? Por que essa agonia aqui toda? Não, mas ela já morreu. Não, ela dorme. E aí o texto é claro, no versículo 40, diz que as pessoas zombam de Jesus Cristo. Elas riem de Jesus Cristo. Você já imaginou isso?
aquele que curou naquela época, aquele que cura nos dias de hoje. Essas são as pessoas que não têm fé. Essas são as pessoas que não acreditam na palavra. Elas aglomeram, mas não acreditam. Então, eu gostaria de te convidar. Eu vou fazer uma leitura rápida, porque eu vou voltar ao texto que no caminho onde ele estava, ele curou alguém. Mesmo que os seus discípulos o acompanhassem, conhecessem que onde ele tocasse saísse poder, aonde houvesse uma determinação dele, ali tinha poder. Quando ele pergunta, alguém me tocou? E aí eles indagam, mestre, com essa quantidade de pessoas, com esse tumulto, você pergunta, quem te tocou? Ele disse, mas tocou de mim e saiu poder. Mas aquela mulher que tocou no Senhor, ela determinou algo. Ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei. O que é que você precisa para ser curado? O que é que você precisa nessa noite dizer assim, Senhor, vem aqui na minha casa. Casa não é fixa. Casa é eu e você. Nós somos o templo do Espírito do Senhor. É essa casa que ele precisa habitar. Não é uma casa física. Então, o que é que você precisa se derramar diante de Deus hoje? Independente do status, da posição, independente do que você tenha, o que você precisa para se derramar diante de Deus e dizer, Senhor, vem aqui. Toma conta, restaura. Talvez você vai dizer assim, pastor, é impossível alguém entrar numa UTI, passar não sei quanto tempo dentro de uma UTI e sair. Eu quero dizer a você que você está redondamente enganado. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou anunciando nessa noite, Ele é capaz de fazer grandes coisas. Inclusive, tirar todos da UTI com vida. Porque Ele é a própria vida. Só precisa você crer. Somente. Agora, preste atenção no que eu quero dizer, o que é fé. E o que a fé acarreta em cada um de nós. Porque às vezes você vai dizer assim, não, mas eu ouvi o pastor dizer, e eu vou botar o joelho agora, e meu parente, meu irmão, quem for, vai sair da UTI. Você tem que ter essa fé. Como a mulher teve fé, que padecia há mais de 10 anos, e ela se encostou no Senhor e disse, eu creio que vou ser curada. E ela foi curada. E todos aqueles que forem até Ele, buscando de dentro do seu coração, serão curados. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos conforta dessa maneira. Nós só precisamos crer. Agora, verdadeiramente crer. Não é feito Tomé, que acreditava, diz, não, agora eu quero ver, para poder eu continuar. Eu vou te mostrar o que é uma expressão de fé já já. Ainda me resta alguns minutos e eu quero fazer essa leitura de hoje porque está fantástica, literalmente fantástica. O tema de hoje, irmão Leandro está aí já. O tema de hoje, apenas creia. Que é o que nós precisamos nesse momento, que é o que nós precisamos nos dias de hoje. Apenas creia. Dependente de qualquer circunstância, creia. Então somente creia. Versículo 22 e 23 narra a seguinte maneira: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. A condição de Jairo era, talvez, para todos que o vissem, seria incômoda. Porque ele era quem representava essa lei. Ele era quem representava, nesse momento, o poder do céu. Porque ele era nada mais, nada menos do que um dos principais da sinagoga. E ele não está preocupado com o cargo que ele ocupa. Ele não está preocupado com a posição que ele está naquele momento. Ele está certo
de quem ele está se humilhando. E ele está certo a quem ele está buscando. Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, talvez você não entenda, talvez você não saiba, Jesus Cristo naquela época não era bem visto, não. Os líderes da sinagoga diziam: esse é um maluco que está vindo aí, é mais um doido que está chegando aí. A expressão é assim, ou pior do que essa. Então, os líderes da sinagoga, eles ficavam recuando, criavam situações para ver o que o Senhor dizia, articulavam com chaves para ver se o Senhor escorregava, mas ele disse assim: me conhece que eu sou a verdade, e a verdade vos libertará. Ô, caba bom! Bom! Que nem Lucifer conseguiu com ele, que na hora que infernizou ele está repreendido. Vai-te embora daqui. Show! E fazia 40 dias que ele não tinha comido, somente. Então a gente precisa entender quem é Jesus Cristo, filhos. E por que ele foi preparado para esses momentos como o de hoje. Olha o que o autor disse. Jairo, aparentemente, tinha uma vida perfeita, religioso, possuía uma posição de prestígio na sociedade, mas por dentro não estava nada bem diante da crise instaurada pela doença, pela enfermidade da sua filha. Na religiosidade que vivia, não encontrou resposta para o seu problema. Por isso, recorreu a Jesus Cristo. O que foi que eu pedi que você fizesse hoje? Você recorresse a quem? A médicos? Não. Recorra ao único que pode cuidar de você e de mim. Ao único que pode resolver os nossos problemas. Chama-se Jesus Cristo. Literalmente, Jesus Cristo. Olha que fantástico. Fantástico. Jairo teve atitudes que merecem destaques. Corajosamente. Caba foi bom. Ele quebrou seus próprios padrões e entendeu que não adiantava manter-se preso a uma religiosidade ineficácia. Além disso, não mediu esforço para mudar o cenário de sua vida. A atitude mais importante, no entanto, foi não ter dúvidas sobre o que Jesus era capaz de fazer. Como hoje, Ele é capaz de te ouvir, de cuidar de você, de restaurar a sua situação e de transformar o que você vive em algo completamente diferente. Só precisa você tomar a decisão. Só precisa você crer. Confie. Literalmente. Confie. Fantástico está aqui, meus amados irmãos. Jairo creu de verdade em Jesus. Não deu brecha para a dúvida. Lembra-se quando eu disse a você que prestasse atenção ao texto que estávamos lendo? Quando Jesus é chamado por Jairo para ir até a sua casa, no meio do caminho, alguém que está enfermo o busca, encosta nele, recebe a cura e as pessoas indagam: como nós vamos saber nessa multidão? Ali é dúvidas. E o Senhor não é de dúvidas. Porque o tempo todo, na sua palavra, Ele diz que eu e você, nós temos que viver sim ou não. Ou nós estamos com o Senhor, firmados na rocha, ou não estamos. Ou vivemos para Deus, ou não vivemos com o Senhor. Não tem dois termos com o Senhor. Ou agradamos a Deus, ou agradamos a Baal. Qual a decisão que você quer ter? Jairo tomou essa decisão. Nem que abandonasse toda a sua liderança, toda a sua religiosidade, mas algo precioso na vida dele era estar na presença de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, para que a sua filha fosse curada. O que é que você precisa que seja curado hoje? O que é que você necessita de tanta importância para você
que seja curado hoje. Porque eu vou te mostrar ainda na palavra de Deus que Ele escuta a sua oração. Ele escuta você. Como eu disse, Jairo acreditou na palavra do Senhor. Não deu brecha para a dúvida. A verdade é que há uma incompatibilidade entre fé e dúvida. Elas não dialogam entre si. Pelo contrário, são ideias antagônicas. Ou você vive pela fé, ou duvida. Jairo escolheu crer. E aí eu vou concluir a nossa leitura. Nós vamos louvar novamente, nós vamos orar novamente. E olha que coisa fantástica, que é o que muitas vezes nós esperamos. E é só lendo a palavra, é conhecendo a palavra, que ela abre os nossos olhos, que ela dá uma direção completamente diferente às nossas vidas. Nós queremos que o Senhor resolva os nossos problemas para podermos ir ao Senhor. Nós queremos que o Senhor faça a cura para poder continuar ali sendo talvez um discípulo dele, um discípulo ocular, porque eu vi o poder, eu precisei do poder de Deus e agora eu vou falar dele. Olha que fantástico. A fé não torna as coisas mais fáceis, mas a torna possíveis, segundo a vontade de Deus. Fé significa que primeiro você coloca o pé e depois ele providencia o chão. Lembra da história de Pedro? Nas primeiras horas ali da madrugada, o Senhor disse: Pedro, mestre, deixou eles, vem. Ele não preparou a água e deixá-la gelo dura, água sólida, para Pedro andar nela, não. Ele disse: vem, dê o primeiro passo. Ou ele acreditava em quem estava chamando ele, ou ele acreditava no mestre que ele tinha, ou então ele não botasse o pé dentro da água, não. Então é preciso você dar o primeiro passo. Quando ele disse a Daniel: Daniel, não temas, eu estou contigo. Daniel não abriu nem para um trem. Ele foi à cova dos leões, porque ele sabia quem estava lá. Quando Sadraque, Meseque e Abednego não abdicou de confiar no Senhor, estava ali porque sabia que Deus estava com ele. E o rei disse: renegue. Ele disse: não. Se nós morrermos, porque Deus quis. Se vivermos, porque Deus quis. Deus está conosco. E ele mudou a situação de todos. Em nenhum momento ele disse a Noé: Noé, eu vou mandar a chuva para alagar isso aqui tudo. Ele disse: Noé, cria um barco. Cria um barco. Em nenhum momento ele chamou Moisés: Moisés, eu vou lhe dar os mandamentos, você vai ensinar o povo e o povo vai cumprir. Em nenhum momento. Ele manda o povo seguir. O que é que está faltando para você? Nós precisamos aprender a temer a Deus, mas temer e confiar no poder dele. É confiar, meu irmão. Não é só dar o primeiro passo se eu ver que o negócio está ali, não. Eu vou dar o primeiro passo, porque eu sei quem é que vai estar lá na frente, segurando a minha mão. E ele disse que eu não vou estar só, porque ele vai estar comigo. Amém? E eu creio, irmã Cíntia, no poder de Deus na vida da sua mãe. Eu creio. O pastor Marcelo Petrucci, que traz essa palavra no manancial, ele ainda incrementa da seguinte maneira: fé significa que primeiro você coloca o pé e depois ele providencia o chão. Significa que primeiro você rola a pedra do túmulo e depois ele ressuscita o que está morto. Significa que primeiro você se joga, depois ele segura você. E aí, você está disposto? Você crê?
Você está com capacidade de entender isso aqui tudo? Em que você tem confiado diante de suas crises? Em quem? Ou em quê? Creia naquele que pode mudar a sua situação e a circunstância em que estamos vivendo. Creia. Tão somente creia. O seu nome, o nome dele, o nome verdadeiro, o nome de poder, chama-se Jesus Cristo. Porque aí tem poder. Tenha coragem de se lançar ao poder da fé. Ainda para que isso você tenha que romper com qualquer tradição. Jairo rompeu. Aquela mulher que sofria, rompeu. Os demais que andavam com ele foram impactados com o poder que há em Jesus Cristo. Então não se preocupe. Você pode dizer assim, não, mas à noite está sendo um tormento. Mas de manhã vem um regozijo, vem a alegria do Senhor. Essa noite pode ser uma noite de experiência para você. Essa noite pode ser a noite que você precisa assim, a partir de hoje, eu creio nesse Deus que está sendo anunciado. Independente da sua situação, independente de você estar numa situação adversa ou não. Independente dessa situação, você precisa dar um passo. E esse passo tem que ser dado convicto de você. Eu quero. Eu preciso seguir a Jesus Cristo. Eu necessito dele. Todos nós precisamos. Todos nós necessitamos. Todos. Literalmente, todos precisam de Jesus Cristo. E a minha palavra final, eu quero te convidar a você ter essa experiência, porque não ficou arrolado nos anais da história. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e até o dia que o Pai dele manda ele vir buscar esta terra. Ele é o mesmo. Então, Rosângela, creia, filha. Creia que Deus vai mudar Orlando. Creia. Abra-se diante de Deus. Coloque-se diante do Senhor. Rogue ao Senhor. E você vai ver a cura. Você vai ver um milagre. Você vai ver a restauração. Porque tudo isso só acontece no poder, no nome de Jesus Cristo. Então, a todos vocês, não consigo mais ler as mensagens. Se ele for médico, se ele for advogado, se ele for protetor, ele é múltiplo. Ele resolve qualquer situação. Qualquer situação. Então, nessa noite, a minha palavra, a palavra que Deus coloca ao nosso coração, eu corrijo, não é minha, a palavra é do Senhor, me perdoe. A palavra que Deus nos permitiu nessa noite, simplesmente apenas é, creia. Talvez se você vai pensar assim, é difícil, eu tenho algumas ovelhas na igreja, claro, evidente, há umas mais, outras menos, há umas todas. Algumas você é achegado, porque ela chega mais próxima, ela se preocupa, ela está com você. E aí eu liguei para ele e disse, pastor, aliás, não foi eu que liguei, né? Ele ligou para mim, e eu acho que o coraçãozinho dele devia estar apertado, igual o coração de galinha. Ele disse assim, pastor, eu queria dizer um negócio para o senhor. Eu disse, diga, meu filho. Ele disse, pastor, meu exame deu positivo. Eu disse, amém! Eu acho que ele ficou meio, disse, pastor, endoidou agora, né? Disse, porque quem cuida de você é com ou sem vírus. E eu quero dizer a você que nem no hospital você vai. Porque o Senhor é o médico dos médicos. Ele está terminando a quarentena aí. Acho que de segunda a terça-feira ele já passou o tempo que o médico determinaram que o vírus poderia fazer alguma coisa, e ele está dando salto solto. Eu tenho ligado para o Paulo César, Paulo, calma, vai passar, nós estamos orando aqui, nós estamos orando toda a madrugada mesmo.
Todos os dias eu estou orando. E pedindo a Deus o cuidado em Tamires, o cuidado da mãe da Cíntia, o cuidado com Paulo César, com as duas princesas que ele tem, e a mão do Senhor está naquele lugar. O problema é que nós queremos que o milagre seja de imediato. E o milagre vem para nós. Então logo a gente esquece. Então preste atenção. Deus quer uma decisão na sua vida. A decisão precisa começar hoje. Hoje você ouviu a voz do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a glória de Deus. Amém. Vamos louvar. Qual que é? Creio que tu és a... Louve em casa. Louve agora, abra a boca. Eu em ti confio em ti, creio que tu és a cura, creio que tu és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, Eu preciso de ti. Olha agora, olha essa estrofe. me escutas quando Eu clamo porque Ele me escuta. Eu fico de joelho porque Ele é quem me levanta. alma o E eu creio nesse Deus. Eu creio nele. levas pelo fogo, molhando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
Exatamente, irmã Lu. Exatamente, irmã Iracema. Nada é impossível para Deus. Deus é grande, né? Deus é grande. Quero te desejar uma noite de paz, uma noite de reflexão, uma noite de você dizer assim, eu quero tomar a decisão. Eu quero seguir esse Jesus. Independente da situação que eu vou ter, independente da multidão que possa tentar me atrapalhar, mas eu quero caminhar atrás da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Então, é isso mesmo, Lidiane. Eu preciso de ti. Eu preciso de Deus. Então, não olhe para os lados. Porque se nós olharmos, a tendência é cairmos. Foque no alvo. O alvo da sua vida é Jesus Cristo. Só Ele pode te ajudar. Só Ele pode mudar a sua trajetória. Só Ele pode mudar a sua situação. Ainda faltam alguns minutos. Então, creia. Tão somente creia. Malenilda, Araguaiane, creia. Tão somente creia. Fabiana, creia. Essa situação vai passar. A situação que vem depois dessa, que é pior, vai passar. Que é o desemprego, a falta de credibilidade, vai passar. Porque quem está no comando de nossas vidas é o Senhor. E se nós não firmarmos agora no Senhor, mais tarde é mais difícil. Toma uma decisão como Jairo tomou. Toma uma decisão como aquela mulher tomou. Aquelas pessoas que estão no caminho de nossas vidas são as mesmas que tiveram na situação na vida de Jairo, impedindo que ele recebesse a cura da filha, impedindo que ele recebesse o milagre de Deus na casa dele. Deixa essas pessoas de lado. Estamos orando, irmão Valdilene. Hoje na sala nós colocamos Saulo, Ana Paula, Ivan e alguns outros lá. Estamos orando por eles. Então creia. Literalmente creia, tá bom? Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos concluir. Eu quero te pedir amanhã às 7 horas, o pastor Emanuel estará lendo as parábolas de Jesus Cristo. Então, ele sabe do que acabei de ler aqui agora. Então, não perca. É fantástico assistir uma aula dele. Ele tem assim uma vontade imensa, um desejo de transformar pelo poder da palavra. Então, vai lá, dá uma olhada, estuda, leva lápis, que ele fala bem. Ele escreve vários textos. Você aprendendo da palavra, você aprende do Senhor. Você aprendendo do Senhor, você caminha com o Senhor. Tá bom? Então, uma noite de paz, que o Senhor te abençoe e restaure para a glória de Deus. Nós vamos orar, fecha os teus olhinhos aí. Querido Deus, rogamos a Ti a Tua presença, como o consolador de nossas vidas, Senhor, sonda cada um do Teu povo nessa noite. Aqueles que querem se encontrar contigo, aqueles que querem ter uma experiência de vida, Deus, em nome de Jesus, escuta o Teu povo. Escuta a todos, Senhor, que Te busquem, sonda os seus corações, as suas vidas, e a Tua vontade esteja em primeiro lugar. Mostra-os quem está no controle. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o Teu povo. Esteja ali cuidando do Ivan, da cirurgia dele, do irmão Hélio. Restaura o irmão Hélio, Pai. Esteja com a mãe da Cíntia, esteja com o pai do Marquinhos, esteja com o motoboy que leva o Rafael, que se acidentou, está ali no trauma. Ó Deus, cuida da Ana Paula, Senhor, a filha da irmã Joaninha, o Saulo também, cuida dele, Pai. Continua com o Petrúcio, a Késia, com a esposa do Franklin, continua com o Paulo César, com a Tamires, cuidando do Teu povo. Deus, eu quero apenas Te agradecer nessa noite e Te pedir, permanece conosco, em nome de Jesus Cristo. Fique em paz, uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite de se entregar, assim como irmã Lenilda está dizendo, ela crê. Como o irmão Jocélio diz, Deus falou à tarde e falou hoje à noite. Deus te abençoe.